Fala, meus queridos, estou aqui para mais um dia, mais um giro de notícias. Deixamos justamente para colocar aqui no domingo esse giro da notícia que rolou muita coisa. Tem semana que antecede o Giro de Itália, aconteceu a Copa do Mundo em Albstadt, na Alemanha, hoje, aliás, começou na sexta. Tem coisa aqui, tem brasileiro se destacando no pódio e tem Alaphilippe e Bernal quase não competindo esse ano. Mas antes de tudo, roda a vinheta com os nossos queridos patrocinadores aqui do canal de bike. Vou começar com um menino que está arrepiando no mountain bike na Sub-23, Gustavo Xavier, da Specialized Racing BR. O menino fez história na Copa do Mundo em Albstadt, na Sub-23, com o segundo lugar, ou seja, é o segundo mais rápido da Sub-23 nessa Copa do Mundo. Bom, a prova que começou na sexta-feira com o short track, e aí a gente teve no sábado a disputa da Sub-23, Gustavo Xavier chegou em segundo lugar e com certeza trata-se de um resultado histórico para o Brasil. E eu aqui fico muito feliz porque a gente consegue ver os resultados dessa molecada aparecendo, dos investimentos das marcas, de todo o tempo, de todo o trabalho, inclusive dos meninos, em ser esforçado, em querer mudar o esporte, ser um atleta de verdade. Agora sim as coisas estão acontecendo. A gente vê o Avancini sempre ali entre o top 10. E agora a gente está vendo também na Sub-23 os nossos atletas e representantes brasileiros no XCO se dando bem. Vamos continuar, vamos torcer para que isso continue. Bom, e foi isso. Gustavo Xavier em segundo. A gente teve o chileno Vidal, que está apavorando também. Acho que ninguém mais consegue bater ele por enquanto. Ele chegou em primeiro. E o nosso representante em segundo. E logo eu falo um pouco de como foi o XCO da elite masculino, que teve uma pancada, uma cacetada do Tom Pidcock despachando todo mundo. Antes disso, quero falar de uma outra notícia, que é sobre o boom das bicicletas, né? A gente teve um crescimento gigantesco durante a pandemia e alguns meses após a pandemia, e agora as coisas já estão normalizando ou, se não, dando uma caída. Isso é normal em qualquer mercado e está acontecendo isso agora. É um assunto que a gente já havia comentado antes, com alguns dados de mercado e relatos da Aliança Bike, de outras associações e de outras referências de mídia e também de informações. E logicamente que eu estou falando da explosão que houve mundial de vendas de bicicletas e componentes e acessórios e roupas e tudo mais nos últimos 2 anos principalmente, que foi quando a pandemia se acomodou, iniciou e ainda está um pouquinho ainda. E aí a Shimano já emitiu algumas coisas, algumas notícias, não sei se é uma jogada de mercado ou não, mas eles já colocaram algumas coisas. Emitiu um relatório comentando que, apesar das vendas terem crescido 14% em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente por conta da reposição dos estoques em alguns lugares como a Ásia e a América do Sul, as vendas de bike já não estão tão fortes. Galera, por que eu estou falando isso? Porque a gente está no mercado de bicicleta, eu estou diariamente em contato com esse mercado, e a gente vive, a gente sentiu no bolso que as coisas ficaram muito caras. Além de caras, tinham muitas peças de reposição, por exemplo, cassete, corrente, pneu, alguns acessórios não tinham mais no mercado porque simplesmente sumiu. A galera foi, explodiu nesse mundo da bicicleta, comprou e sumiu os componentes. Por isso que eu estou dando essa notícia do que está acontecendo nesse mercado da bicicleta. Enfim, continuando aqui. No mesmo relatório, a Shimano ainda explicou que os estoques de bike básica e intermediária estão normais, mas ainda falta estabilizar as mais tops. Ou seja, a cadeia foi o seguinte: a galera comprou tudo que tinha de mais barato intermediário, e aí as mais tops foram almejadas, compraram também as mais tops, começou a normalizar as outras, e aí falta. É uma reação em cadeia que a gente fala. O que o pessoal comenta é que agora parece que aquele monte de gente que começou a pedalar já deu uma desistida e vai começar a vender. Ou seja, quem comprou aquelas bikes no começo já desistiu, porque a academia voltou, os passeios voltaram, já vai começar a movimentar esse mercado de usada. Dando uma busca pela internet, por exemplo, dá para perceber que já tem bastante bike para vender nesses sites de venda, Bike Magazine, Cimesh, a gente vê muita coisa. Mas mesmo assim os preços parecem que não estão nem pensando em cair, já que toda essa confusão no mundo de pandemia, guerra. Galera, isso é uma coisa super natural no mercado financeiro, no mercado, de qualquer mercado que envolva insumos, envolva matéria-prima, envolva consumidor final, que a gente teve
uma demanda alta na compra, né? Teve uma procura alta, agora a oferta meio que está voltando ao normal, mas a procura não está no mesmo nível. Então as coisas começam a ficar saturadas. Isso acontece em todo o mercado. O que eu torço é que, conforme essa saturação, né, já está aparecendo, das bicicletas ficarem um pouco encalhadas, algumas peças estarem encalhadas, que os nossos preços dê uma retrocedida e a gente consiga comprar coisas boas a preços melhores também e que a gente consiga ter boas coisas a bons preços também. Essa foi uma notícia que a Shimano realmente emitiu esse relatório. Por quê? A Shimano é uma das maiores, né? Ela, a SRAM, entre outras marcas. Então eles estão preocupados com o mercado porque quer vender, logicamente. Então é o interesse deles, né? E colocar peças no mercado que as pessoas, logicamente, comprem. Então, assim, eu tô dando a minha notícia sobre isso e eu torço para que as coisas diminuam de valor, com certeza. Bom, galera, como eu disse no comecinho sobre o Giro de Itália, que né, semana que vem começa o Giro e a gente vai tentar fazer uma cobertura, não sei se vai ser diária, porque são muitas etapas, mas talvez dia sim, dia não, com várias coisas, vários vídeos, uma coisa mais longa, algumas curiosidades. E falando nisso, eu na semana passada dei uma notícia sobre o Bernal, que ele poderia voltar, poderia, né, competir e tudo mais. E agora a gente está com uma outra notícia sobre ele, que o médico falou que ele está super bem, que por ele o Bernal poderia voltar a competir. Bom, na hora que a gente ficou feliz, beleza, tudo bem, mas eu também falei que ia demorar bastante, porque demora para um atleta que era altíssima performance, que estava totalmente machucado, voltar a performar novamente, né? E aí, logo na segunda-feira, um dos diretores da Ineos, que é a equipe do Bernal, em entrevista falando que realmente o Bernal não tem nenhuma previsão de voltar a correr. Bernal, que tem contrato com o Ineos até 2026, viajou para a Europa, junto com os amigos, os caras da equipe, mas somente para interagir, nada mais que isso. Fazer alguns treinos e tudo mais, mas a previsão de corrida para esse ano 2022, a gente, bem provável que não veja o Bernal. Aí acho que eles vão esperar recuperar bem, como ele tem esse contrato longo com a equipe, eles não querem arriscar a maltratar o menino, a não recuperar bem, até porque ele é super novo, tem todo o tempo do mundo, toda a chance ainda aí para poder recuperar bem. Outro que está no gancho, né, por tempo indeterminado, que caiu, levou um rola, né, se lascou todo. Julian Alaphilippe, que levou aquele megatombo na Liège-Bastogne-Liège. Bom, ele quebrou as costelas e teve o pulmão perfurado. E o tombo foi tão grave que nem o avião ele pôde pegar para voltar para casa. Teve que ficar em observação, teve que ficar em tratamento para poder resolver essas paradas primeiro. Justamente quando você pega o avião tem uma pressão atmosférica e tudo, ar-condicionado, várias coisas. Muitos médicos não recomendam voar, por exemplo, após uma operação e tudo mais. Eu, quando quebrei a clavícula lá no Chile, eu tive que ficar pelo menos 4 dias lá para poder voltar, pegar o avião e voltar para o Brasil, porque o médico não me liberou já 2 dias depois da operação. Sendo que a clavícula é uma operação muito simples. E aí, além dele ter que ficar na Bélgica, não pôde viajar, a família foi lá ficar com ele e tudo mais, ele vai ter que passar 3 semanas imobilizado, sem poder fazer nada. Ou seja, o cara não vai poder nem pedalar no rolo. Só que agora nós temos 3 semanas de giro, e em junho a gente começa o Tour de France. Ou seja, é ainda indiscutível, é discutível se ele vai voltar ou não. Segundo um dos diretores da Quick-Step, que é a equipe do Alaphilippe, disse que agora é uma corrida contra o tempo, para saber se a estrela francesa, o campeão mundial, vai poder participar do principal tour, onde principalmente que é Tour de France, é um cara francês, se ele vai poder correr ou não. Então a gente tem aí 2 caras muito bons, inclusive um campeão mundial, machucado, com incertezas aí da temporada, se vai correr ou não. E agora vamos falar aqui do XCO da elite masculina do mountain bike que rolou em Albstadt hoje, domingo, Copa do Mundo. Vamos falar um pouco de como foi. Seguinte, galera, Tom Pidcock tava meio sumido, meio afastado, e o cara voltou e arregaçou com todo mundo, não deu chance pra ninguém, despachou Nino, despachou Avancini, despachou Flückiger, despachou um monte de gente, e o cara ganhou com praticamente 40 segundos de diferença por segundo colocado. Bom, o cara, ele é o atual campeão olímpico, ele já ganhou várias, é um cara com expertise em cyclocross, corre de estrada, é um cara multidisciplinar, chegou e apavorou todo mundo, ninguém entendeu nada, deu um ataque na segunda volta, já começou a abrir tempo, abriu 19 segundos, abriu 25 segundos, abriu 38 segundos, manteve a 45 e chegou com um gap gigantesco para o Nino.
Bom, e resumindo aqui, o Nino ficou em segundo, o Dascalu, o Vlad Dascalu, que é da Romênia, ficou em terceiro mais uma vez. Avancini deu as primeiras voltas muito bem, ele que era um dos únicos no pelotão a estar de hardtail. Ele explica no Instagram dele por que ele foi de hardtail, se vocês quiserem acompanhem lá. E depois de algumas voltas, né, acho que depois da terceira volta, se não me engano, ele começou a dar uma sobrada, sentiu um pouco do ritmo e foi para o pelotão, o segundo pelotão. Enfim, ele cruzou em nono lugar, né, o nosso brasileiro melhor representante aí da Copa do Mundo. O Ulan cruzou na 44ª colocação, Edson Rezende na 97ª colocação e Luiz Cocuzzi não finalizou a prova, infelizmente. Bom, depois de um desempenho incrível do Avancini no short track, ele que é muito bom nesse tipo de modalidade, né? Infelizmente não conseguiu evoluir muito no XCO, mas ele tá ali entre o top 10, isso é muito importante. E é o único de hardtail, o único que enfrentou a prova lá de rabo duro. Vamos falar um pouco agora do feminino. Bom, depois de um desempenho incrível no Brasil e a vitória no short track na sexta-feira, Rebecca McConnell conquistou sua segunda vitória na Copa do Mundo após o desempenho dominante. Liderando desde o início, Rebecca controlou a frente da corrida por todas as 5 voltas. Na Sub-23, Gil ficou com a 29ª colocação. É um resultado muito bom para Gil numa Copa do Mundo, tratando-se dos melhores numa prova como essa. Galera, esse foi o nosso giro de notícias, rapidinho, explicando um pouco sobre o mercado, sobre os machucados Alan Felipe e Bernal, sobre o XCO da Copa do Mundo. Os meus parabéns para Gustavo Xavier. Puta que pariu, meu velho, você representou demais, continua assim. Gente, grande abraço, bom fim de domingo para todos. Tchau!